Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, graças a Deus, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Pode sentar-se, por favor. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre o dia do Senhor. Já ouviu falar sobre isso? O dia do Senhor? A Escritura nos fala a respeito desse dia. E é importante que nós, como crentes, como filhos de Deus, venhamos compreender este assunto tão importante, irmãos. Quando você entende esse assunto, a sua visão sobre a vida muda. E uma vez que a sua visão sobre a vida muda por causa deste dia do Senhor, o seu comportamento também muda. Você sabia que muitos não têm uma compreensão sobre o dia do Senhor? E por que eu digo muitos? Porque muitos vivem como se esse dia não chegasse. Muitos vivem como se este dia não viesse a acontecer realmente. Talvez porque não sabem, talvez porque sabem, mas não creem. E Paulo falou sobre esse assunto com a igreja de Tessalônica. Agora, veja o que ele diz no versículo 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Você então percebe pelas palavras de Paulo que esta igreja já estava ciente a respeito do dia do Senhor. E nós? O que você sabe sobre o dia do Senhor? Se alguém perguntasse para você, meu irmão, a paz de Cristo, Deus te abençoe, que bom encontrar contigo. Certa vez eu estava lendo a Bíblia e lá fala sobre o dia do Senhor. Você pode me explicar o que é isso? E o que é que você falaria para essa pessoa? Você já chegou nesse texto? Já leu? Sabe o que isso significa? O dia do Senhor? O dia do Senhor na Bíblia é o dia D, meu querido. É o dia que coisas vão mudar profundamente. E vai mudar o quê? O que é que vai acontecer nesse dia do Senhor? Eu e você precisamos saber sobre isso. E quando nós temos conhecimento e cremos nesse conhecimento, certamente a sua vida não vai ser mais a mesma. Você já vai viver de uma outra forma, na expectativa de que esse dia vai chegar. Então vamos rapidamente compreender algumas coisas importantes
nesse texto. Se você perceber, Paulo, ele falou a respeito da forma como Jesus voltará. Porque este dia do Senhor se refere também à volta de Jesus. E o que esta volta vai provocar no mundo. O que esta volta significará para os crentes e o que ela vai significar para os incrédulos. No versículo 2 ele diz: pois vocês mesmos sabem perfeitamente, observe, que o dia do Senhor virá como o quê? Como ladrão. Repare, ele está falando sobre a forma, o modo, a maneira como ocorrerá o dia do Senhor. Virá como um ladrão. Aí ele fala a respeito do fato que predescerá a volta de Jesus ou o dia do Senhor, versículo 3. Quando disserem paz e segurança, observe, a destruição virá sobre eles de repente. Ou seja, o dia do Senhor vai chegar. Qual o fato que predescerá a vinda de Jesus? As pessoas vão dizer, olha, está tudo calmo, está tudo tranquilo. Os jovens vão dizer, está tudo maneiro. É nessa hora que o dia vai chegar. No versículo 4, Paulo fala a respeito da situação dos crentes em relação a esse dia. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Observe a situação dos crentes. Eles não estão nas trevas, eles estão na luz. Por quê? Porque eles são filhos da luz, são filhos do dia. Esse é o estado dos crentes. Eles estão na luz, portanto, esse dia não vai surpreendê-los, graças a Deus. E aí no versículo 5 ele fala a respeito da filiação dos crentes. Vocês todos são filhos da luz. Que luz é essa, que irmão, que o Paulo está falando? Deus. Deus é luz. Nós somos filhos da luz. E aí também ele comenta sobre a postura que os crentes devem ter antes deste dia. Como que nós, filhos da luz, devemos proceder antes desse dia chegar? Ele fala sobre isso no versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos. E sejamos sóbrios. Viu? Estejamos atentos e sejamos o quê? Atitudes que nós devemos ter antes desse dia. E aí ele fala das atividades dos filhos das trevas no versículo 7. Pois os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Esse é o retrato das pessoas que estão nas trevas. Elas dormem nas trevas. Elas se embriagam nas trevas. Lá na frente você vai entender o que isso tudo significa. No versículo 8, ele fala sobre o modo como os crentes demonstram a sua sobriedade antes desse dia. Versículo 8. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Como é que os crentes demonstram a sua sobriedade antes do dia? Repare. Primeiro, diz o texto aí, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. O dia está vindo e eu mostro que estou sóbrio, vestindo o quê? A couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação.
Eu estou me preparando para esse dia. Eu estou aguardando esse dia, mas estou aguardando com sobriedade. Não estou dormindo. Está entendendo? Porque quem está dormindo não está ciente das coisas que estão acontecendo ao seu redor. E aí então ele fala sobre o destino dos crentes no versículo 9. Porque Deus, graças a Deus, não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem crê nisso, diga aleluia. Aleluia. Nós não fomos destinados para a destruição, para o juízo, para a ira de Deus. Nós fomos destinados para receber a salvação, meu irmão. E aí ele fala sobre o propósito da morte de Cristo, no versículo 10. Ele morreu por nós, para que, observe propósito, quer estejamos acordados, ou seja, vivos, quer dormindo, ou seja, morto, vivamos unidos a Ele. Jesus morreu para que todos nós, estando vivos, estejamos unidos a Ele. Estejando mortos, estejamos também unidos a Ele. Quer dizer, eu vivo ou morto, Jesus morreu para que eu possa estar em comunhão com Ele. Se eu estiver vivo, eu estou em comunhão com Cristo porque Ele morreu por mim. Se eu morrer, eu vou estar com Cristo porque Ele morreu por mim. Ele morreu para esse propósito. Quem entendeu, diga aleluia. E aí então ele fala sobre a exortação e a edificação mútua dos crentes, versículo 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Observe, essa é uma atividade que nós temos que ter antes do grande dia. Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Eu devo exortá-lo, você deve me exortar, eu devo te edificar, você deve me edificar, até o dia do Senhor chegar. Tudo isso você vai entender que a gente vai falar nos próximos domingos. Porque este assunto, ele é complexo, cheio de detalhes, então a gente vai investir aí alguns cultos para que você esteja ciente desse dia e para que você esteja preparado para esse dia, de acordo com a vontade de Deus. Bom, com que intenção Paulo escreveu esse contexto? Com a intenção de preparar os crentes para esse dia. E o princípio que nós podemos aprender desse texto é que os crentes devem estar preparados para o dia do Senhor. Você pode repetir isso comigo? Os crentes devem estar preparados para o dia do Senhor. Se você estiver preparado para o dia do Senhor, este dia não vai ser uma surpresa para você. Mas se você não estiver preparado, aí a coisa vai complicar. Diversas vezes o Senhor Jesus alertou os seus discípulos sobre esse dia. Diversas vezes os apóstolos alertaram a igreja sobre esse dia, deixando bem claro para a igreja que ela deve estar preparada para esse dia. Será que nós estamos? Será que você está preparado para esse dia? Pergunte para o seu irmão. Você realmente está preparado para esse dia? Será que eu estou preparado para esse dia, irmãos? Como podemos saber se realmente estamos preparados? Porque pode ser que você pense que está preparado e não está. Você pode ter a conclusão, você pode chegar à conclusão, não, pastor, eu estou preparado. Será, irmão? Como você pode ter certeza de que, de fato, você está preparado para esse dia? Só tem um jeito. A Bíblia, ela vai nos mostrar se estamos ou não preparados. A Bíblia que vai revelar se, de fato, você está mentalmente preparado, se você está espiritualmente preparado, e se você está emocionalmente preparado. Porque veja, se você não estiver preparado emocionalmente,
esse dia vai ser um dia de desespero para muitos. Emoção. Sabia disso? Mas de alegria para outros. Se você não estiver preparado espiritualmente, esse dia vai ser uma surpresa para você. Mas se você estiver preparado espiritualmente, nossa, já não vai ser algo surpreendente. Você já estava apto, qualificado, em condições de enfrentar esse dia, de passar por esse momento. Então, amados, é fundamental que você entenda esse assunto para que esse dia seja um dia de glória para você. Seja um dia de alegria para a sua vida. Seja um dia de regozijo para todos nós. Mas você precisa se preparar. Por isso a Escritura fala sobre isso. Por isso a palavra de Deus foi escrita para preparar os crentes para esse grande dia. Quem entendeu até agora, diga amém. A primeira verdade que Paulo fala sobre esse dia, que todos nós precisamos entender e guardar no nosso coração, é que este dia do Senhor é súbito, é repentino, é inesperado. Esta é a principal verdade sobre o dia do Senhor. Deu para você entender, irmão? Mas eu quero explicar melhor para você sobre esse dia. Permita-me mostrar para você agora, por meio de algumas passagens bíblicas, a descrição deste dia. Por que este dia é chamado o dia do Senhor? Você sabe disso? Por que a Bíblia chama esse dia de o dia do Senhor? Se algum irmão aqui agora perguntar para você, irmãozinho, por que esse dia é denominado, descrito, definido como o dia do Senhor? O que é que você diria? Vamos entender? Quais são as descrições desse dia? Quem quer saber, diga amém. Pergunte para o seu irmão, está preparado psicologicamente? Vamos lá. O dia do Senhor se refere a um tempo futuro e não se refere a um dia específico, mas um tempo. Embora seja denominado dia, mas na verdade este dia se refere a um tempo, a um período em que Deus vai se manifestar diretamente e dramaticamente no mundo. Por isso que é chamado de o dia do Senhor, porque é o dia que Deus vai se manifestar visivelmente no mundo. Por um tempo, as pessoas vão perceber que Deus vai estar agindo nesse mundo de uma maneira especial, visível, real. O dia do Senhor é predito e comentado no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento dedicou alguns textos para falar sobre esse dia. E olha que coisa interessante. Autores sagrados do Antigo Testamento pintam o quadro desse dia. E se você vê esse quadro como é apresentado no Antigo Testamento, irmãos, eu posso dizer que é assustador. Primeiro eles dizem, os escritores sagrados, eles dizem que esse dia está próximo. Mais do que você possa imaginar. E o enfoque deles é esse. Sabia disso? Nós vamos ver isso agora.
Este dia do Senhor está próximo. Nossa, irmãos, mais do que você possa imaginar. Isaías capítulo 13, versículo 6, vai lá comigo. O profeta Isaías foi inspirado por Deus. Deus deu a este homem uma revelação sobre esse dia. E a partir do versículo 6, observe como que esse dia vai afetar a parte psicológica, emocional do indivíduo. Por isso que a gente tem que estar preparado emocionalmente, espiritualmente, para esse grande dia. Quantos acharam? Digo amém. Olha o quadro que Isaías vai apresentar para a gente desse dia. Chorem! Que ordem esquisita é essa? Alguém já mandou você chorar? Alguém já disse para você, ô filho, chora, filho. Chorar, pastor? Vou chorar por quê? Para que eu vou chorar se eu estou tão feliz da vida? Estou com dinheiro no bolso? Casa própria, carro do ano. Estou ganhando bem, estou com saúde. Chorar? Chorar por quê? Ai, sente o drama. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Como é que é? Chorar por causa do dia do Senhor? Qual é a razão de eu chorar? Porque Ele está perto. Observe. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá, ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão, eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto, olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, dia de ira, e grande furor para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Nossa! Agora eu vou imitar aquele jornalista. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. Porque quando ele queria descrever uma coisa assustadora, terrível, ele fazia assim, né? Como é que é o nome daquele jornalista mesmo que eu esqueci? Gil Gomes. Continuando. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei os homens mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar, diante da ira do Senhor dos Exércitos, o dia do furor da sua ira. Você entende por que Paulo disse que Deus não nos destinou para a ira? Porque ele está se referindo ao dia do Senhor. Deus não nos destinou para a ira. A ira de Deus vai se manifestar no dia do Senhor. Ou seja, irmãos, num português bem claro, a chapa vai esquentar. Então, o que o autor diz para os seus leitores? Chorem. Chorem porque esse dia está perto. Vai sentindo o drama, irmão. Joel capítulo 2, versículo 1. Joel, capítulo 2, versículo 1.
Agora Deus usa um profeta menor. Primeiro ele usou um profeta grande. Grande por quê? Porque Isaías foi um profeta de grande influência da parte de Deus na vida do povo. Um profeta que trouxe grandes revelações. Aí Deus usa um profeta menor. Um profeta que não teve muita expressão, muito impacto, também não teve muitas revelações. Mas Deus deu a este profeta chamado Joel uma visão sobre esse dia do Senhor. E esta visão que ele tem a respeito do dia do Senhor está em harmonia com o que Isaías também revelou ao povo de Israel. Veja o que ele diz. Versículo 1. Toquem a trombeta em Sião. Deem um alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Está próximo. Isaías diz, chorem. Joel diz, toquem a trombeta. Alertem o povo. Chame a atenção das pessoas, porque o dia do Senhor está próximo. Tremam diante dele. Olha como é que a gente deve estar antes da vinda do Senhor. Tremam todos os habitantes da terra, do país, ou melhor, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e negridão. Você está vendo o quadro que os autores sagrados pintaram sobre o dia do Senhor, irmãos? Será um dia de humilhação. De acordo com o texto de Isaías, no capítulo 2, verso 1 e 12, como também nós já vimos em Isaías, no capítulo 13, do versículo 6 até o versículo 12. Volte lá comigo em Isaías, por favor. Isaías, capítulo 2, versículo 11. Vamos ler a partir do versículo 6. Para a gente entender o contexto, para você entender por que ele vai falar o que falou no versículo 11 e 12. Isaías capítulo 2, versículo 6, quantos acharam? Digam amém. Certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições dos povos do leste. Está igualzinho brasileiro. Praticam adivinhações, como os filisteus, e fazem acordos com os pagãos. Sua terra está cheia de prata e ouro, seus tesouros são incontáveis, sua terra está cheia de cavalos, seus carros não têm fim, sua terra está cheia de ídolos. Eles se inclinam diante da obra de suas mãos, diante dos que os seus dedos fizeram. Por isso a humanidade será abatida e o homem será humilhado. Não os perdoes. Entre no meio das rochas, esconda-se no pó, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. Versículo 11 e 12. Agora, olha só. Os olhos dos arrogantes serão o quê? Humilhados. E o orgulho dos homens será o quê? Abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Naquele dia, o dia do Senhor, é o dia em que Deus vai ser exaltado e que os soberbos serão humilhados. Irmãos, a chapa vai esquentar. Versículo 12, o Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para
tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Segundo Isaías, esse é o dia que Deus vai quebrar os soberbos. Esse é o dia que Deus vai humilhar os altivos. Esse é o dia que Deus vai acabar com os arrogantes. O dia do Senhor. É o dia em que Deus será exaltado e que os orgulhosos serão humilhados. Você está percebendo? Olha a descrição desse dia, irmãos. Como tem gente altiva nesse mundo. Como tem gente soberba nessa vida que a gente tem, né, irmãos? Esse mundo que a gente vive tem tanta gente soberba. Será um dia de humilhação. Este dia será precedido pelo derramamento do Espírito Santo. Veja o que diz Joel capítulo 2, volta lá em Joel de novo. Aquele texto, aquele livro complicado de achar. Volta lá de novo. Joel. Capítulo 2. Versículo 28. Observe que no texto que nós lemos lá em Isaías capítulo 2, versículo 6, na sua Bíblia você viu o título? O dia do Senhor. Observe como também na nossa Bíblia, em Joel capítulo 2, versículo 28, também está como título o quê? O dia do Senhor. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Olha o que vai acontecer antes do dia do Senhor. Ele vai derramar o seu espírito sobre todos os povos. Começou lá em Jerusalém, no dia de Pentecoste. Este dia começou lá no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos. Porque quando os judeus começaram a falar em outras línguas, eles não entenderam. E aí Pedro, então, ministra a sua primeira pregação. E ele usa esse texto para argumentar que o que estava acontecendo nada mais era do que um cumprimento profético de Joel, onde Deus prometeu que derramaria o seu espírito antes do grande dia. Isso foi há mais de 2000 anos atrás, irmãos. Isso quer dizer que nós estamos muito mais próximos desse dia do que quando a igreja foi batizada pela primeira vez. Você crê no batismo com o Espírito Santo? Você tem visto o Espírito de Deus ser derramado sobre as pessoas? Olha, irmãos, tem gente sendo revestida de poder na China, no Oriente Médio, na África, na Ásia, na América Latina, na América do Norte. Deus está derramando o seu Espírito, irmãos, em todos os lugares. Algo que nós conhecemos como movimento pentecostal. Por que o movimento pentecostal? Porque fala, ressalta sobre a ação do Espírito de Deus no povo e na igreja. Até aquelas igrejas tradicionais que não acreditavam no poder do Espírito Santo nos dias de hoje. E, meu irmão, o fogo está caindo. Eles estão sendo batizados, estão sendo renovados. O que tem de igreja aí histórica sendo renovada. Hoje você vê pastores que antes eram tão tradicionais, hoje estão falando sobre a manifestação do Espírito, a ação do Espírito na igreja, a importância do Espírito de Deus agir na igreja. As coisas estão acontecendo, irmãos. Mas isso é apenas algo que vai preceder o grande dia. Veja o que ele diz. Versículo 30.
Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Este dia será precedido por mudanças na natureza. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o quê? O grande e temível dia do Senhor. Diga para o teu irmão, está mais perto do que você imagina. Os autores sagrados descrevem, pintam esse dia como um dia de trevas. Dia de escuridão. Nossa, irmãos. Veja o que diz Amós capítulo 5. Aí, ó, só você passar umas folhinhas. Capítulo 5, versículo 18. Amós, capítulo 5, versículo 18. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Como é que está o título aí na sua Bíblia? Olha, lá em Isaías está o dia do Senhor, em Joel está o dia do Senhor, e Amós também fala sobre o dia do Senhor. Vamos ler juntos, do versículo 18 até o versículo 20. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Uma escuridão total, sem um raio de claridade. O negócio vai ser feio, irmãos. O negócio vai ser tenebroso. Esse dia vai ser um dia tenebroso. Dia de trevas. Nenhum raio de luz, diz a Bíblia. Nenhum raio de luz vai existir nesse dia. Será um dia terrível, conforme a descrição de Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Passa aí algumas páginas e você vai achar Sofonias. Quer uma ajuda, irmão? Vou te dar uma ajuda. Fala aí para o seu irmão. Dá o teu jeito, irmão. Encontra aí Sofonias. Passa aí umas páginas rapidinho, você vai achar Sofonias. Está depois de Amós, de Abacuque. Sofonias. Eu acho que tem gente que pela primeira vez vai ler o livro de Sofonias hoje. Eu acho. Sofonias. Eu peço encarecidamente que ninguém, por favor, coloque no nome do seu filho Sofonias. Ninguém merece esse nome. Porque senão, já pensou, irmãos? Brasileiro tem mania de abreviar tudo, né? Aí, em vez de chamar Sofonias, vai dizer, ô Sofô. Ô Sofô. Não dá, né, gente? Isso não é nome de gente, não. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Sofonias. Mas vamos lá. Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Como é que está o título aí, irmão? O grande dia do Senhor. Ele diz assim, o grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. Ouçam. O dia do Senhor será amargo. Até os guerreiros, observem, gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão,
dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. Então eu disse, será um dia terrível. Porque só um dia terrível é que tem essas descrições. Aflição, angústia, sofrimento, ruína, trevas, escuridão, nuvens, negridão, ira. Terrível dia. Deu para você perceber como esse dia será? Está dando para você começar já a criar na sua cabeça como é que vai ser esse dia? A pergunta é, por que é o dia do Senhor? Porque é o dia em que Deus vai derramar a sua ira sobre os pecadores. E o dia em que Deus vai trazer livramento àqueles que confiarem em Jesus. Ou seja, irmãos, a chapa vai esquentar sobre aqueles que viveram no pecado e foram escravos do pecado. Mas, ao mesmo tempo em que vai ser um dia de tormento para uns, vai ser um dia de livramento para outros. Por quê, pastor? Porque Deus não destinou os crentes para a ira. Esse dia não é para você. Esse dia é para os ímpios, é para os arrogantes, é para os céticos, é para os ateus, é para quem não acredita em Deus. Esse dia é para essa turma. Nossa, irmãos. Então nós começamos a compreender as descrições desse dia. É o dia que Deus vai se revelar a toda a terra. É o dia que Deus vai impactar o mundo. É o dia que todo ser humano vai ver com seus próprios olhos e vai sentir na própria pele a manifestação de Deus nesse mundo. Como nenhum outro dia. É um dia inigualável. Não dá nem para você, irmãos, imaginar tão perfeitamente como vai ser esse dia. Mas os autores vão descrevendo, olha, é dia de escuridão, hein? É dia de ruína, é dia de aflição. Como é que Paulo descreveu esse dia? Volte lá comigo. Vá lá. 1 Tessalonicenses. Veja, irmãos, que o que Paulo descreve não é diferente dos autores do Antigo Testamento. Quantos creem na Bíblia, digam amém. Versículo 3 do capítulo 5. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto da mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Repare, olha como é que ele emprega a ideia de tormento, de aflição, de desespero, de pânico, de terror. A destruição virá sobre eles de repente, como, aí ele compara, as dores de parto da mulher grávida. Alguma irmã que já sentiu essas dores de parto? Quem já sentiu? É terrível, não é, irmãs? Não é terrível? A minha mulher passou por isso, por várias horas. Porque o médico queria que ela tivesse natural, embora ela não pudesse ter natural. Ela ficou horas sentindo dores de parto. É terrível, irmãos. Ele descreve esse dia do Senhor como um dia de parto, de aflição, de dor. Dia de destruição. E destruição repentina.
Está tudo maravilha, irmão. Está tudo uma bênção. Glória a Deus, aleluia. De repente, vem a tragédia. E aí então, ele diz no versículo 2, leiam comigo, por favor. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como o quê? Como ladrão à noite. Vimos a descrição do dia do Senhor. Vamos ver como esse dia vai chegar, como vai ocorrer. Ele diz, esse dia, diz o texto aqui, virá como ladrão à noite. Por que nós, como cristãos, devemos nos preparar para esse dia? Porque o dia do Senhor será súbito, será repentino, será uma surpresa. Por quê, pastor? Porque Paulo diz que esse dia vai chegar como um dia, como um ladrão à noite. Normalmente, naquela época, os ladrões roubavam à noite. Não é o nosso caso de hoje, né, irmãos? Que em plena luz do dia você vê ladrões entrando no banco com fuzis, armados, da cabeça aos pés. Não é o nosso contexto de hoje, mas era o contexto daquela época. Normalmente era hábito o ladrão invadir uma casa e roubar uma casa à noite, quando todos estavam dormindo. E aí então, o autor sagrado faz essa comparação. O dia do Senhor virá como ladrão à noite. Repare, comparação. Como ladrão à noite. O dia do Senhor será súbito, inesperado, uma surpresa. Observe como várias passagens bíblicas falam a mesma coisa. Será um dia desconhecido. De acordo com Mateus, vai lá comigo, capítulo 24, versículo 36. Aqui só para nós. Só para nós. Um belo dia. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Um belo dia, um dos líderes da igreja adventista revelou o dia que esse dia chegar. E não chegou. Já ouviu falar de uma pastora chamada Valnice Milhomes? Ela também jurou de pé cruzado que Jesus ia voltar no ano de 2002. E não chegou. Volta e meia se levantam líderes persuasivos, líderes que convencem as pessoas, líderes que têm um domínio de oratória tremendo, para dizer que a volta de Jesus será no dia tal. Oh, bobagem. Eu acho que eles não leram a Bíblia. Porque na minha Bíblia, e na sua também, Mateus capítulo 24, versículo 36, quem achou, diga amém. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Você pode repetir isso comigo? Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Ninguém sabe, querido. Não adianta chutar. Não chuta não, porque vai dar errado.
Porque ninguém sabe. Por isso, será um dia desconhecido. Ninguém conhece esse dia. Ninguém sabe quando esse dia vai chegar. Então, quando você ouvir alguém na rádio, na televisão, dizendo, olha, o dia do Senhor vai acontecer tal dia, é um herege, irmão. É herege, não interessa quem ele é, de qual igreja que ele é, o que ele faz, deixou de fazer, ele é um herege, porque, de acordo com Jesus, esse dia é um dia desconhecido. Só Deus sabe quando o dia vai chegar. Versículo 42 do mesmo capítulo. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Entende por que Paulo disse que esse dia do Senhor virá como um ladrão à noite? O ladrão não marca com você a hora não, filho. Olha, o irmão fulano de tal, a paz do Senhor. Na sexta-feira, às 2h da madrugada, eu vou roubar a sua casa. Ninguém sabe o dia que vai ser roubado. Você pode prever o dia que você vai ser roubado? Pastor, hoje à noite eu vou ser assaltado. Ninguém sabe, irmãos. Como ladrão à noite, será o dia do Senhor. Ninguém sabe. É uma comparação tão simples. Então, porque o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, como é que eu e você temos que estar? Vigilantes. Acordados. Acordados. Entende por que Paulo disse que nós somos os filhos da luz? Porque estamos acordados. Estamos atentos, estamos sóbrios. Estamos atentos a tudo que está acontecendo. Será um dia inesperado. Pedro também fala isso na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 10. Vai lá comigo rapidinho, por favor. Vocês estão percebendo como é que é cheio de detalhes esse dia? Agora eu quero que você compreenda por que esse dia virá subitamente, como um ladrão à noite. Jesus falou que o seu dia virá como um ladrão à noite. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Quem está acordado, diga aleluia. Repare qual é o título que está no capítulo 3. Você está vendo como esse tema foi abordado por profetas do Antigo Testamento e por apóstolos do Novo Testamento? Por que você acha que Deus escreveu isso aqui para a gente, irmãos? Para nos preparar para esse dia. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10, eu vou pedir para as mulheres lerem comigo em alto e bom som. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudado. Nossa, irmãos. Realmente, a chapa vai esquentar. Veja o que ele diz. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Observe como que esse dia, repare, olha a intenção do autor nesse momento. Visto que será assim esse dia,
Como é que vocês precisam ser? Como é que vocês precisam agir? Olha o que ele vai dizer. Vivam de maneira santa e piedosa, como filhos da luz, como Paulo ensina lá no capítulo 5. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, você está esperando essas coisas? Você está pensando que a tua vida vai melhorar, irmão? Você está esperando o quê? Os crentes devem esperar o dia do Senhor. Porque isso tudo aqui vai ser destruído, irmão. No dia do Senhor, aquelas mansões milionárias se derreterão. Os carros mais caros do mundo se derreterão. Tudo que existir nesse mundo será consumido pelo fogo. É o que está escrito aí, irmão. É o que está escrito aí. Então ele diz, todavia, de acordo, versículo 13, com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita. É isso que eu e você temos que esperar. Novos céus, nova terra, onde vai habitar a justiça do Senhor. E quem crê nisso, diga aleluia. Será um dia assustador, meu irmão. Por quê, pastor? Quem é que não ficaria assustado ao perceber que entrou um ladrão na sua casa? Irmão? Alguém já teve essa experiência aqui já? Já teve, irmã Simone? Foi tranquilo, né, irmã? Foi não? Foi assustador? Foi. É um pesadelo, né, irmã? Às vezes eu já tive um sonho assim. Já teve um sonho assim? De alguém invadir na sua casa? Já teve alguém já sonhou assim já? Quem já sonhou assim? Diga amém. Tu não acorda com o coração batendo forte? Não é, não? O sonho já te deixa assustado, você já acorda do sonho assustado. Agora você imagina isso ser uma realidade, irmãos. Esse dia vai ser um dia assustador. E é exatamente o que Apocalipse nos diz. Olha o que diz o texto. Agora sente o drama, hein? O Senhor está falando para uma igreja. Está alertando e avisando uma igreja. Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Vamos ler o versículo 1 em diante para você entender o contexto. A igreja de Sardes. Quantos ainda estão acordados, digam amém. Não dorme não, irmão. Dormir é furado, hein? Hoje é dia, está dia ainda, irmão. Hora de dormir é à noite. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Como é que é? Observe que Jesus está falando isso para uma igreja. Como é que é, pastor? Tem fama de estar vivo, mas está morto? É, querido. Olha o que ele diz no versículo 2. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Nossa, irmãos. Agora Jesus não está falando para os mundanos.
Ele está falando para pessoas que estão na igreja. Ele está falando para gente que tem envolvimento com as coisas de Deus. Está sentindo o drama, irmão, do negócio? Uma igreja que tinha fama de estar viva, mas estava morta. Olha, irmãos, sabe o que significa isso aqui? Repare a expressão fama. Igrejas populares, igrejas conhecidas. Fama. Igrejas conhecidas pelo mundo. Tem fama de que está viva, mas está morta. E olha o que eu conheço de igreja aí famosa, que está na boca do povo, que todo mundo conhece, mas que está morta espiritualmente. E por que está morta espiritualmente? Porque o pecado impera nessa igreja. Mas é famosa. Ela tem dinheiro. Ela está na mídia. Todo mundo conhece, todo mundo sabe, está na boca do povo, mas está morta espiritualmente. E, irmão, o negócio é sério. E aí vem um Senhor e diz, olha, se preparem, porque quando eu vier, eu vou vir como um ladrão à noite. E quando eu vier, eu vou vir contra você. Sabe qual é o problema de hoje, irmãos? É que as pessoas se iludam com o que vê. Ou aquela igreja está arrebentando porque está cheia de gente, porque ela é famosa. Toma cuidado com isso, pelo amor de Deus, irmão. Porque Deus não se deixa levar pela aparência. Deus sabe quem é quem, irmãos. O que adianta, querido, você fazer parte de uma igreja, de uma mega igreja, de uma igreja famosa, mas ela está morta espiritualmente? Olha o que eu conheço de igreja assim, irmãos, que o pecado está solto na igreja. Ela está morta realmente. Morta. Morta. Ó, pastor adultera, diácono e pita em borda, e o membro da igreja nem se fala. Está o pecado liberou geral. Mas a igreja está bombando, pastor. Olha o que tem de gente chegando na igreja, aceitando Jesus. Aceita Jesus, depois enfura-se no pecado. Vai para o inferno do mesmo jeito, porque quando Jesus voltar, vai vir contra eles. Ó, a volta de Jesus é contra os ímpios. Não interessa se está fora ou dentro da igreja. Sentiu? Fala para o teu irmão. Sentiu, irmão? E por último, será um dia surpreendente. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Parece, né, irmãos, que nessa igreja, Jesus deu um sacode nela, né? Aí, acorda aí, meu filho. Você viu o que ele diz? Esteja atento. Se liga, irmão, preste atenção, hein? Eu vou voltar, sem você saber. Quando eu voltar, se você não tiver arrependido, querido, eu vou vir contra você. Você está vendo como é que esse dia tem que nos preparar, irmãos? Como é que você tem que estar preparado para esse dia? Apocalipse 16, versículo 15, nós vamos ler todos juntos. Todos juntos. Todos que estão acordados, digam aleluia. Vamos ler todos juntos. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Feliz, irmãos, é aquele que permanece na santidade, em outras palavras. Que não anda nu e não tem que esconder a sua vergonha, mas que continua santo. É, querido. É isso que a Bíblia fala sobre esse dia. E olha, no último livro da Bíblia, ele já está falando isso. No último livro ele fala: eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante
e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Como disse Paulo, vocês não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda. E aí, irmão? Depois de você ouvir o que você ouviu, lembra da primeira pergunta que eu fiz? Será que você está preparado para esse dia? Não fomos destinados para a ira de Deus. Fomos destinados para a salvação. Mas você tem que estar preparado para esse dia. Tem muita gente dormindo. Tem muita gente desligada das coisas de Deus. Tem gente que está mais ligada com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Esteja atento, irmão. Vigilante. Conserva as tuas vestes. Porque ainda que esse dia seja desconhecido, não vai ser problema para você. Vai ser um dia de salvação. Dia de alegria. Dia de regozijo. É o dia em que Deus vai destruir a terra, é o dia que Deus vai te buscar. É o dia da volta de Cristo. Para uns vai ser o terror, para outros vai ser a glória. Se prepare, irmão.